Beleza, pessoal. Avisando todos, então, que esta aula está sendo gravada, tá? Depois ela será disponibilizada no Siga por algum link do YouTube. Ok? Então, vamos começar. Hoje, então, nós entramos no capítulo 6, tá? Esse capítulo 6, ele vai tratar da relação de moeda, juros e renda, tá? A relação entre essas três variáveis. E vamos estudar um pouco isso dentro aí da teoria keynesiana, tá bom? Bom, a moeda no sistema keynesiano, ela vai fazer um papel muito mais importante do que na teoria clássica, né? Conforme nós estudamos na teoria clássica, a moeda ela era uma espécie de facilitador de trocas, né? Ela era um bem, ela consistia, né? Ela possuía características de um bem e basicamente a função dela dentro da sociedade era facilitador de trocas. Você poderia, no lugar da moeda, utilizar algum outro bem, né? Poderia utilizar, sei lá, sal ou conchas ou qualquer outra coisa que já foi utilizada no passado, mas durante esse período histórico, então, que antecede aí nós estamos presentes aí no século XX, né, o período aí anterior ao século XIX, XVIII, né, XVII, período das expansões marítimas, a moeda fundamental era o ouro, e a moeda, ela existia, então, como ela tinha um lastro, né, a moeda tinha um lastro em ouro, e a partir desse lastro, ela fazia o papel, basicamente, do ouro, né, você trocava o seu trabalho pelo ouro, representado pela moeda, e a partir do recebimento do salário você comprava bens. Era isso que a gente trabalhou em termos de ideia no sistema clássico. Esse era o papel fundamental da moeda, transações de bens. Porém, já os clássicos entendiam isso, né? A moeda, a moeda pela moeda, né? O dinheiro pelo dinheiro, ele não rendia juros. Então, no sistema clássico, não faz muito sentido você ter a moeda em mãos por motivos que não seja para realizar transações. Ou você vai alocar ela uma dada quantidade para realizar transações, ou você vai alocar ela em títulos, né? E essa proporção, né, a ideia dos clássicos, era constante. Por isso que a velocidade da moeda nos clássicos era constante. Se você recebesse mais moeda, você alocaria mais para consumo, alocaria outra parte para títulos, né, como o seu estoque de riqueza, rendendo juros. Tá? E essa proporção ela era constante. Então, só reavivando, no sistema keynesiano, alguma dessas ideias elas vão mudar, tá? Elas vão receber novas ideias, novo acréscimo de ideias, e é isso que nós vamos ficar de olho. Então, o primeiro papel aqui que nós vamos ver nessa relação, né, nós vamos ver moeda, juros e renda. Então, o primeiro papel aqui nós vamos ver em termos da importância da taxa de juros em termos de demanda agregada, tá? Isso em parte, boa parte aqui, algumas coisas, perdão, nós já vimos, né? A começar aqui, qual que é o papel da taxa de juros, né, em relação vamos olhar aqui então para três componentes específicos, né? Investimento, consumo e gasto do governo, tá bom? Do lado do investimento, eu só coloquei o resumo aqui, né? Nós já estudamos, isso aqui está bem claro lá nos clássicos, né? Um projeto de investimento será empreendido somente se a lucratividade esperada exceder o custo de contrair empréstimo para financiá-lo no montante suficiente para justificar os riscos do projeto. Então, essa relação entre rentabilidade do projeto de investimento, né, do investimento e capital que você quer realizar e a taxa de juros, ela já estava bem clara para a gente aí, né?
Eu falei dos clássicos, mas na verdade foi... agora eu estou confundindo se foi na aula passada ou se foi logo nos clássicos. Enfim, dos capítulos anteriores aí, essa relação entre juros e, 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 e juros e investimento, realização de investimento, já era bem claro. Na verdade eu estou dando uma pesquisada aqui, foi no capítulo 4, tá? Da relação entre demandas por fundos de empréstimos e oferta de fundos de empréstimo, tá? Foi nos clássicos mesmo, tá? No capítulo 4 aí que nós olhamos isso, tá? Então, nos clássicos, na teoria clássica, isso já estava muito bem detalhado. Bom, um exemplo aqui que ele apresenta, né, é sobre a relação de juros e a construção, né, empréstimos para financiamento aqui de construção de casas, né? Então, ele apresenta aqui esse gráfico, que é a relação entre juros, né? Quanto maior é a taxa de juros, menor é a quantidade de habitações, tá? Depois, fiquem de olho e procurem no frame para dar uma olhada, né? Bom, qual que é a relação aqui, então, entre o que o Keynes estava querendo dizer, né, sobre o papel dos juros, agora sobre esses componentes da demanda agregada, e em relação ao que vem adicionalmente em relação aos clássicos, né? O que tem de novo aqui? O que tem de novo é que nós estamos entrando com certas ideias de expectativas em relação ao futuro, tá? Isso era algo que, dentre os clássicos, não estava muito claro, né? Na percepção keynesiana, o futuro ele carrega uma grande dose de incerteza, tá bom? Então, os juros dentro da variável de investimentos, ele faz um papel não apenas em termos de decisões de curto prazo, mas ele possui também impactos de curto e longo prazo. Então, essa relação entre expectativas em relação ao futuro e incerteza, ela vai estar sempre presente aí dentro das novas ideias, dentro das ideias keynesianas, né? Coisa que a gente não estava muito clara ali nos clássicos, né? Na teoria dos clássicos, nos capítulos lá referente aos clássicos, a coisa era muito assim, eu sei que eu vou ter uma rentabilidade tal se eu realizar esse investimento. Então, é lucrativo, não é lucrativo. A ideia do Keynes, ela já começa a inserir uma série de questões em relação ao futuro, né? Eu tenho expectativas em relação ao futuro. Isso aí vai ficar mais claro à medida que a gente for falando, mas é bom já ficar claro desde sempre, assim, começar a captar na leitura do livro aí essas novas ideias que vão aparecer, tá? Mas aqui esse exemplo clássico aqui, né, sobre habitações e taxa de juros para os Estados Unidos, esse 1 aqui significa 1 milhão, se eu não me engano, então é isso mesmo, né? Construção aqui de 1.200.000 até 2.400.000 casos nos Estados Unidos no período de 72 a 93, e a relação inversa que existe entre essas construções e a taxa de juros. Então, qual que é a ideia aqui, né? Como você precisa de pegar empréstimos para poder comprar novas casas, né? À medida que a taxa de juros ela está relativamente alta, o que vai acontecer é que a demanda por novas habitações ela vai ser relativamente baixa, né? Então, a construção, então, agora a gente está olhando muito pelo lado do impacto da demanda. A construção de novas residências também vai ser baixa. À medida que a taxa de juros ela tende a diminuir, para você poder pegar estes empréstimos para comprar uma nova casa, né, diminui o custo. Então, a demanda por novas residências aumenta, né? Com a demanda de novas residências aumentando, o que vai acontecer é que você vai ter um aumento dessas ofertas de novas habitações. Então, a gente tem que lembrar, né, que investimento
formação bruta de capital fixo mais variação de estoque. Então, uma construção de uma nova casa, ela é um investimento, porque é um capital fixo, certo? Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você produz e não se exaure, ele é considerado um capital fixo. Então, computadores vendidos para firmas, né? Na verdade, não é essa clara definição, desculpa, tá? Se você faz um computador e vende para uma família, é consumo. Se você faz um computador e vende para uma firma com fins de criar novos produtos a partir desse computador, aí é investimento. No caso da casa, né, nas casas, não entra nessa questão de firmas e famílias. Casa é casa, é um capital fixo, tá bom? Então, ela entra sempre como um investimento. Se você vende uma casa, aí lembrar que não conta mais no PIB, né? Senão vai ser dupla contagem. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Opa. Bom, então, aqui é um exemplo, né, sobre a relação de demanda e o impacto sobre o investimento. Um outro efeito que você pode ter das taxas de juros sobre a demanda agregada, né, diz respeito, então, à variável consumo, né? A gente analisou aqui, deu uma olhada na variável investimento, né? Taxas de juros menores aumenta a demanda por produtos, que vai impactar o aumento de investimentos. Um outro lado pode ser em relação ao consumo, tá? Basicamente, ele está se referindo, por exemplo, aqui a consumidores, né, com bens duráveis. Esses dispêndios são incluídos como consumo corrente nas contas nacionais, mas para o consumidor a compra de um carro novo, de um eletrodoméstico, como um microcomputador ou um televisor, é uma forma de investimento, tá? É uma forma de investimento para a pessoa, né, porque é um bem durável, mas em termos de contas nacionais, isso daqui entra como um consumo, tá? Não como um investimento, a não ser que isso aqui for destinado a uma empresa, uma pessoa jurídica, tá? Em muitos casos, essas compras são financiadas por empréstimos, especialmente no caso da compra de um carro novo. Taxas de juros mais altas elevam custos dessas compras quando se computa o custo financeiro, o custo do financiamento, e podem fazer cair o valor desse componente na demanda agregada. Bom, o que ele está chamando a atenção aqui, então, é que vários bens duráveis, aqueles que, em geral, as pessoas não têm dinheiro para poder pagar tudo imediatamente, né? A gente já falou das casas, e as casas entram aqui como investimento, tá? Então, deixa ficar bem claro aí para vocês. Casas, construção residencial, investimento, tá bom? Já não fiquei muito tempo aqui, mas a questão também da lucratividade, a relação entre juros e lucratividade, isso aqui espero que já esteja bem claro para vocês, né? Investimento de casas, e agora a gente está falando do consumo. Então, do ponto de vista do consumidor, né, que quando quer consumir bens que ele pode não ter o dinheiro todo para poder pagar imediatamente, ele vai ter que financiar isso de alguma forma. Então, se a taxa de juros está muito alta, né, ele pode esperar, ele pode desejar não comprar, por exemplo, uma geladeira ou algum tipo de eletrodoméstico desse, mais caro, porque o financiamento desse eletrodoméstico está caro, né? E aí, então, o Freud está apontando aqui que você espera uma relação negativa entre aumento dos juros e consumo, ou seja, se os juros aumentam, né, você vai aumentar o custo dessas compras, né, desses financiamentos, e pode ter um impacto aí na redução do consumo. Tá bom? E por último aqui, a relação entre juros e o governo federal, tá? Depois vocês deem uma lida, mas não é muito claro, né, essa relação entre juros e gastos gasto do governo federal, né? Ele está colocando aqui primeiro que, do ponto de vista de impacto sobre o PIB, o que importa mesmo
é o papel da política do governo federal, tá? É porque, em geral, tanto o governo estadual como municipal tem pouca autonomia ou pouco impacto, né, em termos de efeito de política fiscal sobre a economia, tá? E, em geral, tá, nos países, as determinações de grandes projetos de investimento são realizados a partir do governo federal. Então, vamos supor que você tenha que construir uma ponte, tipo Ponte Rio-Niterói, né? O município do Rio ou o município de Niterói, eles provavelmente não vão ter recursos para poder realizar esse tipo de empreendimento. Então, normalmente, esse é um tipo de gasto, de investimento, né, que vai ser uma despesa de capital para construção de ponte, já falamos a respeito, ele vem do governo federal. Então, normalmente, quando você vai analisar o impacto sobre a demanda agregada, a gente sempre está pensando em termos de governo federal, e não em termos de governos estaduais ou municipais, tá? É o que está escrito aqui, que eu deixei já grifado. A autoridade que realmente determina as diretrizes políticas é o governo federal. A variável de política adequada são os gastos do governo federal, tá? Pois os gastos do governo estadual e municipal podem ser melhor classificados como gastos com consumo e investimentos privados, né? Coisas menores, praças, esse tipo de coisa, tá? E aí, o que é importante você pensar? Teoricamente, eu não grifei aqui, mas deveria, as taxas de juros deveriam aumentar os custos desses empréstimos e desestimular os gastos do governo, né, de uma forma geral. Agora, no entanto, há muitos determinantes dos valores do momento da execução desses projetos de gastos dos governos, né, de forma que, na prática, o grau de importância do efeito das taxas de juros sobre eles é incerto, tá bom? Então, o que tem de acontecer é que aquela hipótese que a gente estabeleceu ontem, ela tende a se manter diante de variações das taxas de juros, né? No geral, os gastos públicos não tendem a responder a variações nas taxas de juros, por vários motivos. Um que muitas vezes é muito longo, né, para você pensar em termos de como que a taxa de juros vai tá variando ao longo desse tempo. Então, você imagina lá a transposição do Rio São Francisco. Não tem condições, né, de você se prender na taxa de juros para poder fazer esse tipo de investimento. O aeroporto, esse tipo de coisa. E aí a coisa varia de país para país. Por exemplo, aqui no Brasil, em geral, investimentos de grande porte, né, eu não sei como é que está agora isso, mas era subsidiado pelo BNDES, agora nem tanto, eu acho que eles mudaram para a TRLP, que é uma outra forma de taxa de juros, mas, em geral, os países, eles tentam criar mecanismos para facilitar esses investimentos de grande porte, tá bom? E aí vai variar de país, de quem está com a mão no mancho do governo naquele momento, do tipo de possibilidade que se abre. Então, acontece outras coisas também, por exemplo, que no Brasil é muito comum o governo construir a pista, tal, fazer a rodovia e depois passa para a iniciativa privada, e aí privatiza, aí uma parte o governo faz, outra parte. Então, varia muito. Mas, no geral, tá, empiricamente falando, governos não tendem a respeitar a taxa de juros. Eles, ou seja, a taxa de juros está alta e eles tendem a gastar mais ou gastar menos. E aí tem algumas teorias a respeito disso daí, que são chamadas a teoria de uma coisa até que eu trabalho, estou até orientando uma moça na UFOP sobre esse tema, que é sobre dominância fiscal, né? Foi um artigo famoso do Sargent Wallace, de 1981, no período da desinflação americana de Volcker, né? Quando o Volcker era presidente do Banco Central Americano, o Fed, que ele faz um paper dizendo que, assim, se o objetivo for combater a inflação, não adianta você aumentar a taxa de juros ou aumentar gasto público. Então, assim,
é um assunto que varia bastante, tá? Não é uma coisa que está fechada dentro da teoria econômica, não. Bom, então o Freud deixa esse ponto realmente em aberto, né? E daí, então, gastos públicos não têm essa relação muito clara com a taxa de juros. De uma forma geral, o que ele tá propondo aqui é o seguinte, né? Que a taxa de juros ela tem um efeito geral sobre a curva de demanda agregada. Então, lembra, né? Só para lembrar, fixa só aqui na DA0, vai, para ficar mais fácil. Na DA0, né? Se eu estou neste ponto aqui, né, em que eu tenho uma demanda relativamente escassa, né, então eu tendo a aumentar a minha relativamente escassa, não, né, se eu estou nesse ponto aqui, em que eu tenho mais, nesse ponto aqui que eu tenho mais, que mesmo? Enfim, eu tendo esse ponto aqui que é o ponto de equilíbrio, né? Nesse ponto aqui eu tendo a aumentar, então, a minha produção, né? E desse ponto daqui para cá eu tendo a reduzir a minha produção, de forma que a demanda, né? A curva de demanda, ela determina o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda aqui, né? Bom, essa coisa do equilíbrio que a gente já falou na aula passada, o ponto fundamental aqui para nós é o seguinte: o que acontece com o aumento da taxa de juros, né? Se há um aumento na taxa de juros, principalmente no que diz respeito ao consumo e ao investimento, você tende a deslocar para baixo essa curva aqui da demanda agregada, né? E se há uma queda da taxa de juros, você tende a deslocar para cima essa curva de demanda agregada, né? Então, é o que ele está falando aqui. O nível inicial da renda, Y0, corresponde ao nível da demanda agregado, DA0, CI e G0, né? A taxa de juros inicial é R0. Uma queda da taxa de juros, tá? Então, a relação é inversa com a demanda agregada, aumenta a demanda agregada para DA1. Então, quedas na taxa de juros, estão relacionados com aumentos na demanda, na curva de demanda agregada, tá? Ou seja, vai ter um deslocamento aqui. Bom, por que é um deslocamento e por que não está rodando em cima aqui da curva de demanda agregada, né? Por hipótese aqui, a taxa de juros, ela não está presente aqui no meu modelo, no C mais I mais G, tá? Então, se não está presente no meu modelo, qualquer variável que não seja C mais I mais G, então, ela necessariamente, vocês vão ter que se acostumar com isso, porque vai aparecer muito isso daqui para frente, qualquer variável que não esteja no meu modelo, quando ela tem um impacto, né, exógeno aqui nas minhas variáveis, ela sempre vai deslocar as curvas. Tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Intuitivamente tem que estar claro. Aonde que, por hipótese, a taxa de juros ela vai ser mais importante para o deslocamento da demanda agregada, na hora que você for escrever o modelo, né? Em geral, é a variável de investimento, tá? Mas a gente vai considerar que, de uma forma agregada, a taxa de juros vai afetar a demanda agregada, tá bom? E aí vai depender muito do modelo matemático em questão, mas na hora que a gente for mais para modelagem matemática, vai aparecer especificamente onde é que o juros está afetando. Normalmente, esses modelos aí que a gente vai ver, né, eles escrevem os juros afetando a variável de investimento, que é a variável que mais responde, né, por mudanças aí na taxa de juros. O consumo, embora a gente tenha defendido aí que ele tem um efeito negativo que os juros têm um efeito negativo no consumo, isso não é muito claro para a literatura, tá? Na verdade, eu até acompanhei umas aulas um tempo atrás do MIT sobre isso com o professor lá, tá? MIT todo mundo sabe, né?
Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Centro muito importante de economia do mundo. Ele falava que não é muito clara essa relação, e aí tem uma fundamentação microeconômica do consumo que a gente acaba estudando ela melhor na macro 3, que é os juros, ele tem uma questão que é assim, quando você aumenta os juros, você tem um efeito de redução, de tornar o consumo mais caro no presente, mas você também pode pegar essa poupança, guardar ela, né? Você pode reduzir o consumo, fazer uma poupança, isso vai aumentar a sua renda no longo prazo. É meio viagem, mas está aí na teoria econômica. Então, você pode fazer um esquema assim de, digamos assim, como você vai ter mais renda no futuro, você pode antecipar uma parte desse consumo e consumir agora. Não sei se está muito claro. Isso não vai estar agora não, tá, gente? Eu só estou falando, só estou tentando antecipar para vocês por que vocês não vão encontrar juros afetando o consumo negativamente, tá bom? Porque tem esse embasamento microeconômico aí que diz que os juros, em termos intertemporais, ele afeta o consumo no curto prazo, mas como ele aumenta a renda do indivíduo no longo prazo, o indivíduo pode antecipar parte desse consumo agora e não reduzir tanto o consumo assim. Então, acaba que os juros, ele não necessariamente vai ter esse impacto tão grande no consumo, tá? Vocês vão reparar isso. Quando vocês verem os modelinhos matemáticos aí, vocês vão ver que o consumo, ele só está dependendo da renda, nunca dos juros. O investimento, sim, está dependendo dos juros. Ninguém fala nada, então vamos lá. Bom, e agora o que é mais atrativo aqui nesse capítulo, né, é a respeito da relação da teoria keynesiana da taxa de juros, né, do quais são os determinantes dos juros para a teoria keynesiana. Bom, para nós explicarmos isso daí, nós temos que explorar, então, quais são os motivos, dentro da ótica keynesiana, que faz com que as pessoas demandem por moeda, né? Na teoria clássica, nós vimos, eu falei isso logo no início da aula, que o motivo principal para você demandar a moeda era você demandar a moeda para transações, realizar transações, tá bom? Na teoria keynesiana, vai aparecer um motivo que, na verdade, molda vários aspectos da teoria keynesiana, que é a diferença da clássica, né? E vai dar uma ideia para o dinheiro que vai ultrapassar em muito a função que os clássicos davam para o dinheiro como mero facilitador de trocas, né? Como um substituto dos bens, um substituto do ouro, tá? Para isso, então vamos lá. Então, a primeira coisa, o Keynes não vai mudar muito, né? Lembra lá que quando a gente estava no capítulo sobre moeda para os clássicos, né? O Keynes participou das formulações, engraçado, mas é isso que está escrito, pré-keynesianos, né? Então, ele não vai sair muito disso, ele vai continuar da mesma ideia que os clássicos, ele vai propor que o estoque que a finalidade do dinheiro, né, ou seja, que a riqueza total dos agentes, ele pode ser dividido em dois aspectos, né? Um, que é em termos de títulos, tá? Títulos B aqui, ó. Tá bom? Eu esqueci agora porque que vai utilizar B para títulos, mas provavelmente em inglês, tem alguma coisa em inglês, né? Que agora me fugiu, né? A riqueza em inglês riqueza em inglês é com W, também esqueci o nome, e o M aqui de money, né? Que é a moeda. Então, a riqueza, supondo que esse agente tem uma riqueza de 1.000, né? Suponho que, por hipótese, aqui ele vai colocar 700 em termos de títulos públicos, tá? Títulos aqui em B, e ele vai manter 300 sob a forma de moeda. Então, repare que o Keynes não está fugindo muito desse aspecto clássico aí de dividir a riqueza dele entre dois grandes ativos, moeda
deixar moeda em termos de moeda e títulos públicos, tá? Então, se você parar por aí, não tem nada de novo em relação aos clássicos, tá? A mesma coisa, moeda e títulos. A questão fundamental vai ser os motivos em que você vai demandar a moeda. Ou seja, aí o que você tem que ter em mãos? O que você tem que ter na tua cabeça? Quando eu estou falando que eu estou colocando o meu dinheiro sob a forma de títulos, aí eu não estou demandando moeda. Eu não estou pegando. O que significa demandar moeda? Eu ficar com a moeda para mim. Tá? No momento que eu aloco ela, alguma coisa que não seja sob a forma de moeda, né? Dinheiro líquido que eu tenho acesso a hora que eu quiser, aí eu não estou demandando a minha moeda, eu estou alocando ela para alguma coisa. No caso que é títulos, mas poderia ser imóveis, ações, fundos, qualquer coisa. Aqui o Keynes ele só está colocando sobre esses dois aspectos: título e moeda, tá? Só para exemplificar a questão do que ele vai tratar sobre por que o agente ele pode demandar a moeda para além de realizar transações. Bom, eu não coloquei nada do lado. Eu vou voltar isso aqui depois, se for o caso. Vou falar de demanda, depois eu volto. Vou inverter aqui alguma ordem do livro. Bom, 3 aspectos, então, que o Keynes então vai falar sobre por que os indivíduos demandam moeda. Então, gente, por favor, guardem isso. Falei, demandei moeda, quero meu dinheiro sob a forma líquida. O que significa isso? Dinheiro sob a forma líquida é a maior redundância que um economista já falou na vida de vocês, porque o dinheiro... Deixa eu explicar isso melhor, então. O dinheiro, ele é o ativo da economia que possui a maior liquidez. O que significa isso? Significa que é o único ativo da economia em que você, tendo acesso a ele, você consegue trocar por qualquer outro bem, que ele tem uma aceitação geral. Então, assim, eu tenho um apartamento, ele vale, sei lá, 1 milhão. Tá? Tem um apartamento que vale 1 milhão, e aí o cara tem um outro apartamento que vale 2 milhões. E esse cara está querendo vender o apartamento e eu estou querendo comprar o apartamento dele. Se eu chegar lá para ele e falar assim, olha, toma aqui meu apartamento de 1 milhão e eu te pago mais 1 milhão. Ele pode aceitar, como ele pode falar assim, não, eu quero os 2 milhões em cash. Ou seja, embora eu tenha, em termos contábeis, um apartamento de 1 milhão, não significa que alguém vai aceitar esse 1 milhão meu sob a forma de um apartamento. Ou seja, o meu apartamento ele não é líquido, como o dinheiro é. E assim vale para praticamente todos os outros bens. Mesmo ação, eu posso falar assim, olha, eu tenho 1 milhão em ações. Tem? Então tá. Mas eu não aceito só 1 milhão em ações, eu aceito 1 milhão em dinheiro. Por quê? Porque se você pegar esse 1 milhão de ações, não significa que você vai conseguir fazer exatamente 1 milhão com ele. Mesma coisa dos títulos públicos, né? Não significa que você vai conseguir vender o título ao preço que ele está valendo imediatamente naquele momento, ou que ele vai manter o preço, vai diminuir ou vai aumentar. Tá bom? Então, o dinheiro ele tem uma característica que nenhum outro ativo da economia tem: liquidez. Ele é líquido. E na economia, existem diferentes graus de liquidez. Por exemplo, uma poupança é menos líquida do que o dinheiro que está na sua conta corrente. Pô, mas eu consigo resgatar minha poupança, não é mais? Tá, mas se você deixou o dinheiro na poupança, espera-se que você vai esperar pelo menos um mês ali para ter algum rendimento. Ou se algum fundo, você pode ter que pagar alguma taxa administrativa antes dele realizar um investimento, né? Então, dependendo da quantidade da relação, você tem algum custo naquele dinheiro que está parado ali. Então, mesmo que seja um pouco, mesmo que você consiga pegar a sua poupança, o fundo ali,
e transformar ele em dinheiro, ele já não é tão líquido quanto o dinheiro que está na sua conta corrente, que ali você está com dinheiro na mão mesmo. O dinheiro de uma poupança, que você vai esperar um mês para poder pegar os juros que está ali, ele vai ser mais líquido que as ações, porque as ações você vai ter que vender as ações. Mas dependendo das ações que você tem, se for um mercado de ações, se as ações for que tem um volume de transações diário muito, muito grande, né? Você consegue vender elas rápido. Então, tem ação que vai ser mais líquida do que outra ação. Tem ações que não tem um volume de transações tão alta como, sei lá, Banco do Brasil, Petrobras e outros tantos aí. Isso aí é uma coisa que quem mexe com a ação sabe do que eu estou falando, tá? Quanto maior é o volume de transações de uma determinada ação, mais desejável é essa ação. Por quê? Porque ela tem maior liquidez do que a ação que tem poucas transações. Por sua vez, as suas ações, elas são mais líquidas do que um apartamento no centro da cidade. Por sua vez, um apartamento no centro da cidade é mais líquido do que um terreno que você tiver na roça. Porque esse terreno que você tem, que o apartamento que você tem na cidade, você consegue vender ele mais fácil que um terreno lá na roça. Tudo bem? Então, na economia, existem diferentes graus de liquidez. E, de novo, o dinheiro é aquele que garante a maior liquidez de todas, porque ele é o que é aceito por todo mundo, né? Desde que não seja uma moeda que está inflacionária, que está perdendo valor e tal. E aí, isso aí até aconteceu no Brasil, as pessoas vão lá e correm para outros ativos de maior liquidez, tipo dólar, enfim. Aí cada caso é um caso. Supondo na ideia de que a moeda cumpra as funções dela, ou seja, que não tenha uma grande inflação, que ela mantenha o valor dela ao longo do tempo e tal, ela vai ser o ativo mais líquido da economia, certo? Por si só, isso já garante uma característica ao dinheiro que o ouro não tem. O ouro não é tão líquido como a moeda. Isso já quebra completamente o argumento clássico. O ouro não tem a mesma liquidez que o dinheiro. Numa situação de alta inflação, pode ser que o ouro seja até mais líquido que a moeda, mas mesmo assim o ouro, você vai ter que vender o ouro e transformar ele em dinheiro para poder fazer alguma coisa com esse dinheiro, tá? Dificilmente você vai conseguir trocar o ouro, uma quantidade de ouro, por uma quantidade de terreno, assim. O cara vai ter que analisar se aquele ouro é verdadeiro, a confusão toda lá, né? E aí o Silvio Santos uma vez pegou e falou no programa lá, né, pagava não sei quantas barras de ouro que valia mais do que dinheiro, pode até valer, né, sei lá, porque valoriza com o tempo na cabeça dele, mas o ouro não tem a mesma liquidez do que o dinheiro nunca. Então, só por esse motivo, o dinheiro ele vai ter uma demanda diferente. Bom, uma demanda dele vai ser para essas transações, que não tem nenhuma informação adicional em relação o que a gente já conhece da teoria clássica, né? O próprio Keynes ajudou a desenvolver essa ideia aqui. Um outro motivo é a demanda por precaução, né? Aquele dinheiro que você vai manter guardado para eventuais necessidades, né? Como despesas médicas, consertos. Então, você vai deixar o dinheiro ali para quem tem empresa, fundo de emergência, né? Tem muitas empresas que tem esse dinheiro ali parado sob a forma de dinheiro como um fundo emergencial para enfrentar casos tipo o que nós estamos vendo agora. E aí, o que mais interessa para o Keynes, tá? Que é a demanda por moeda para fins especulativos. Tá bom? Essa daqui é que vai dar, digamos assim, todo um sabor e uma ideia diferente do Keynes em relação aos seus antecessores clássicos, que não existia na teoria clássica essa tese que ele está
Ele vai levantar aqui, tá? Então, o que significa essa tese da demanda especulativa? Olha, de novo, você tem um estoque de riqueza, você pode fazer várias coisas com ele, certo? Você pode aplicar em ações, você pode comprar títulos, você pode entrar em fundos, você pode, enfim, comprar um apartamento, você pode fazer várias coisas. Mas tem um aspecto que pessoas ligadas, sobretudo, ao mercado financeiro e que são as pessoas que realmente têm feito dinheiro, por exemplo, no Brasil e no mundo, que é o aspecto de especular, né? E para poder especular, na hora que acontece, você tem que estar com dinheiro na mão para poder fazer, para poder entrar no mercado. O que significa especular? Um exemplo clássico aqui é o que está no livro aqui, né? Por exemplo, um título público, tá? Vamos dar uma lida aqui, depois a gente dá outros exemplos. Então, que em algum ponto do passado você tenha pago o preço prevalecente no mercado de R$1.000 por um título do governo que o habilita ao recebimento de 50 ao ano, tá? Isso aqui é o famoso consol, tá? Muito utilizado pelos britânicos aí no pagamento aí de empréstimos de guerra. Você comprava um título desse, por exemplo, de 1.000, e recebia eternamente o valor de 50 ao ano. Todo ano você ia lá e era depositado 50 na sua conta. Tá bom? Está chamando que o nome é pagamento de cupom, pagamento de cupom, tá? Você comprou um título perpétuo, o nome, né? Ao preço de 1.000, a uma taxa de juros de 5%. Por isso que você está recebendo 50, né? 50 dividido por 1.000, 5%. Então, você está recebendo anualmente 5% sobre esse título perpétuo que te custou 1.000, tá? Essa conta aí é uma conta que a gente até deriva em matemática para economia, tá? Mas é uma conta, enfim, aí você vai utilizar algumas coisas aí, alguns argumentos matemáticos para chegar. É uma conta boba, mas ela é extremamente interessante, tá? Ela serve, por exemplo, para... Por exemplo, você quer saber, em termos de mercado, juros de mercado, quanto que você deveria estar cobrando em termos de aluguel, por exemplo, né? Então, por exemplo, a Selic agora está 2,5%, vamos supor que você tem um apartamento de 100 mil, vamos lá, né? De 100 mil, quanto que você deveria estar recebendo anualmente por esse apartamento? Estou falando mensal não, anualmente, tá? Você deveria estar recebendo... Tá certo isso aqui mesmo? No ano, pelo menos R$ 2.500. Ou seja, pelo menos você tem que dar num apartamento de 100 mil, né? Uma casa de 100 mil, que é consideravelmente barato. Você tem um aluguel aí de uns R$210 por mês, tá? Mais ou menos. Então, essa continha aí, ela serve para a gente pensar em qualquer coisa de relação de juros, de aluguel, de apartamento. Esse no caso aí é uma conta séria para títulos perpétuos, era assim mesmo que se calculava, mas ela serve assim, né, para continha boba, igual, sei lá, eu tenho uma casa, eu quero alugar, quanto que está a taxa de juros? Multiplica o valor do seu imóvel pela taxa de juros anual ou mensal, que você vai ter mais ou menos um valor aí, que seria o aluguel, né? Esse tipo de coisa. E nesse caso, o título perpétuo, ele possui essa conta, né? Do jeito que está aí no slide. Você divide o tanto que você recebe por ano pelo valor desse título. Tá bom? E aí o ponto é o seguinte, né? Quanto valeria esse título se você tentasse vendê-lo hoje? Bom, se você tentasse vender ele hoje, se a taxa de juros for 5%, nada mudaria. Você venderia ele por R$1.000, R$1.000, $1.000, $1.000 esterlina, ou a moeda que for. Agora, vamos supor, e aí já começa a ficar interessante, que a taxa de juros ela aumente para 10%, tá? 10%. Então, o que vai acontecer com os novos títulos que estão sendo emitidos, né?
Como a taxa de juros subiu para 10%, você pode receber esses mesmos R$10, perdão, esses mesmos R$50, comprando um título de apenas 500. Tá bom? Porque 50 dividido por 500, 0,10. Ou então, multiplica 0,10 por 500, que vai dar 50. Então, automaticamente, você não consegue vender mais seu título por R$1.000, porque o pagamento de 50, ele é o título. Você comprou, como se você comprasse uma casa por 1.000 e todo ano o inquilino vai lá te dar 50. Beleza. E aí, agora, você comprou essa casa por 1.000. Agora tem casa sendo vendida por 500, em que o cara vai lá e vai te pagar 50 também. Tá certo? Então, a casa que você comprou por 1.000, ela não vale mais 1.000, ela vale por 500, porque o aluguel dela é de 50. Tá claro isso, gente? Não sei se o meu exemplo doido aqui melhorou ou piorou a situação. Alguém quer que eu repita ou tá tranquilo? Repete, por favor. Suponha que exista uma casa que te paga um aluguel de R$50 por ano. O exemplo é doido, mas vai servir. Essa casa é de 100 mil. Essa casa vale 1.000. 1.000, tá? 1.000. Você vai lá, comprou essa casa por 1.000 e alugou para um camarada qualquer. Aí todo ano você vai lá e ele vai te pagar 50. Pá. Tudo bem? Sim. Beleza. Aí um sujeito no seu lado construiu uma casa, vendeu para outra pessoa por 500 e ela também paga um aluguel de 50 por ano. Tudo bem? Sim. Aí o cara vai lá e 50. Aí você quer vender a sua casa pelo valor de mercado. Aí você quer vendê-la por 1.000. Você não vai conseguir vendê-la por 1.000. Porque agora tem casas valendo 500, que estão pagando aluguel de 50. Entendeu, cara? Entendi. Então a sua casa desvalorizou 50%. Quer perguntar? Mas assim, essa desvalorização no valor do patrimônio é dada por conta das outras opções de casa que tem, né? Mas ainda, ela teoricamente ainda valeria esses R$1.000? Nesse exemplo que eu estou dando, não. Porque Não vale mais. o exemplo real seria o seguinte: eu sou governo, te vendo um título de 1.000, você me pagou 1.000. Eu te prometo pagar para o resto da sua vida 50 conto todo ano. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Aí tem o mercado desses títulos. Se eu, governo, estou colocando esses títulos a 1.000, se você quiser ir no mercado vender esse título, você vai vender ele a 1.000 também. Tá bom? Sim. Agora eu, governo, vou lá e falo o seguinte: não, agora eu vou vender esse título a 500 e continuar pagando 50. Então esse título, antes eu estava vendendo a 1.000 pagando 50, então a taxa de juros era de 5%. Agora eu estou vendendo esse título a 500 e pagando 50, então a taxa de juros foi para 10%. Tudo bem? Entendi. Aí você que comprou esse título na minha mão por 1.000, se você quiser ir lá no mercado vender ele, você não vai conseguir vender ele por 1.000. Você vai vender ele por 500. Tá bom? Sim, entendi agora. Alguém aí, tirando o Caio, não entendeu a história? Professor, mas aí, por exemplo, se quem tem o título de 2.000, como é que seria? Seria a mesma questão. Quem tem um título de 2.000, quando comprou a 5%, estava recebendo 100. Agora o governo, porque o ponto principal não é o preço do título, é o taxa de juros que eu estou pagando sobre o título. Eu estava pagando 5% e agora eu estou pagando 10%. Entendeu, Jonatas? Então, se você comprou a 2.000 vezes 0,05, você estava ganhando 100. Você estava ganhando a taxa de juros de 5% em cima de 2.000, você estava ganhando 100. Agora, quem comprar o mesmo título a 2.000 vai ganhar 10%, ou seja, esse cara vai ganhar 200.
Então, o título que você comprou, que te dá direito a ganhar 100, ele no mercado ele não vai valer 2.000 mais, ele vai valer 1.000. Conseguiu pegar, Jonas? Conseguiu entender? Ele vai valer 1.000 porque a taxa subiu de juros. Então, eu vou repetir. Ó. O que importa é a taxa de juros. Vamos supor que você pagou 2.000 no título. Quando você compra esse título, ele te dá direito a receber 5% sobre ele. Ele te dá direito a receber 100. Então, o título é como se fosse uma casa. Toma aqui, ó. Me paga 2.000. Agora, todo ano você vai ganhar 100 com ele. Beleza. Né? Quanto que é esse 100? 5%. 5% de 2.000. Tudo bem até aí? Sim. Aí, então, eu, governo, resolvo fazer o seguinte, olha, agora eu vou vender esse título a 1.000 e vou pagar 10%. E aí, quem comprou esse título na minha mão a 1.000 vai receber os mesmos 100 que você que comprou a 2.000. É como se eu pegasse e vendesse essa casa para outra pessoa por 1.000. Eu vendi para você por 2.000 e vendi para o outro por 1.000. E estou pagando 100 para vocês dois. Se você quer pegar esse título e negociar ele, você não vai conseguir negociar ele por 2.000 mais, porque ele já não vale, os 2.000, ele só está valendo 1.000, porque é a quantidade de juros que ele está pagando. Tudo bem, Jonas? Professor, mas então aí quem tem o de 1.000, vale a pena manter porque está recebendo o mesmo que o de 2.000 ou não? Aí depende do mercado. Depende. Se você tiver isso, aí é que entra a questão da demanda especulativa. A sua pergunta tem a ver com demanda especulativa. Aí fala assim, pô, quem comprou de 1.000, ele vale a pena manter? Aí depende da pessoa. Se eu tiver a expectativa que o governo vai passar a vender a 500 e pagar 1.000, ou seja, ele vai aumentar a taxa de juros, quanto que dá isso, hein? 100 dividido por 500. O governo vai aumentar... Não, fiz doideira aqui. Se o governo for pagar 100, se o governo for vender o título a 500 e vai continuar pagando 100, ele está aumentando a taxa de juros para 20%. Se você tem essa informação, é melhor você se livrar desse título. Né? Vender ele para 1.000, esperar o governo abaixar esse título para 500, comprar esse título a 500 e continuar recebendo os 100 que você estava antes. É como se fosse uma ação. Você tem expectativa que a ação vai cair de preço. Vamos supor que você compra a ação para ganhar dividendo. Tá bom? Aí você tem a expectativa que a ação ela vai cair de preço. Você pode comprar ela mais barata. O que você vai fazer? Você vende agora que o preço dela está mais alto, bota o dinheiro no bolso, espera ela cair de preço e vai lá e comprar de preço. Só que ela pode subir também de preço. Né? Tudo bem, Jonas? Ok. Essa situação é uma situação de especulação. Eu estou especulando. E aí, o que o Keynes ele vai lá e vai colocar? Ele falou assim, olha, tem situações em que você aumenta os níveis especulativos da economia. Por exemplo, se você deixa a taxa de juros muito baixa. Se você deixa a taxa de juros muito baixa e todo mundo especula que em algum momento você vai aumentar essa taxa de juros, então o que vai acontecer é que todo mundo vai demandar moeda, ninguém vai querer comprar o seu título, porque seu título, todo mundo está achando que ele vai aumentar a taxa de juros. Vai acontecer isso aí que a gente estava conversando, né? Ou seja, você vai vender o mesmo título a um preço mais barato, ou vender o título pelo mesmo preço, porém pagar um juros mais alto por ele, tá bom? E as pessoas vão demandar moeda para fins especulativos e não vão comprar seu título a essa taxa de juros. Tá bem? Isso é uma demanda por especulação.
Eu estou demandando dinheiro, eu não estou consumindo, eu não estou aumentando o consumo, portanto, não estou aumentando os preços, inflacionando a economia, consumindo mais por consumir mais, não estou alocando em títulos e estou ficando com esse dinheiro na mão esperando uma oportunidade de negócio. Caio e Jonatas, que estavam perguntando aí, para você está claro essa explicação minha? Professor, só não quero estender muito esse assunto, mas só mais uma pergunta rápida. Nesse caso de ação de dividendos que o senhor comentou, vamos supor que você tem a informação que ela vai cair. Aí o senhor comentou que uma estratégia seria vender e depois comprar pelo valor mais baixo e ter um lucro. Ou só comprar mais barato e aumentar o seu portfólio também é uma estratégia? Ué, mas aí, se você tivesse... Aí tudo depende do grau de envolvimento que você tem e tal, né? Racionalmente, seria melhor você vender agora, e se você tem certeza que isso vai acontecer, seria melhor você vender agora e comprar depois mais barato. Mas também você pode fazer isso que você está falando, cara. Eu seguro aqui e compro mais barato. Agora, você concorda comigo que, em termos racionais, seria melhor você vender tudo e depois comprar tudo mais barato? Acho que sim. Exemplo clássico aí, recente, Petrobras. Em março estava 11. Aí aquela estratégia bobinha que eu falei, trintinha, um passe de 30. Me livrei das ações a 30 e quero esperar ela cair mais e comprar de novo, por exemplo. Ou então poderia ter segurado a 30, ter recebido os dividendos aí, né? Não querer me arriscar e comprar as ações, comprar mais ações quando ela caísse. Aí vai dar a estratégia de cada um, entendeu? Mas o ponto, Caio, principal é a questão especulativa que está sendo envolvida. Isso daí. Entendi. Esse que é o ponto fundamental do Keynes. Tudo é extremamente especulativo. Eu não sei se a ação da Petrobras vai cair ou vai diminuir. Eu especulo que isso pode acontecer. Mas a especulação, ela necessariamente te obriga a ter dinheiro em mãos para poder fazer alguma coisa, para você poder agir. Isso é demanda por especulação. Demanda por moeda por especulação. Por que é importante isso? Porque para os clássicos, o que acontecia quando você tinha mais dinheiro em mãos? Você vai consumir mais, vai pressionar mais a inflação. O Keynes, ele está falando o quê? Isso não necessariamente. Que vocês estão com cabeça achando que moeda é ouro, que é moeda. Aí o Keynes já estava vendo ali já estava vendo a Primeira Guerra Mundial, em que o lastro ouro foi para as cucuias, depois voltou novamente, mas o Keynes já percebia que o lastro da moeda em ouro era uma coisa muito mais fictícia, muito mais assim, o termo original contemporâneo para isso, para ancorar as expectativas das pessoas, do que propriamente ancorar as expectativas das pessoas em relação à inflação, né, que é o termo utilizado hoje, ancoragem, né, monetária, do que propriamente para você para fazer as pessoas saírem consumindo mais. Não tem razão de ser de você esperar que as pessoas com mais dinheiro, vai todo mundo correndo no mercado comprar mais. Você tem outras finalidades para a moeda que não seja consumir mais. Por exemplo, especular. Seja em ação, seja em terreno, seja isso, seja em títulos públicos, seja em juros. Esse exemplo que ele está dando aqui é para títulos públicos. Se eu especulo que os juros vai aumentar, eu não vou demandar o título público do governo, eu vou ficar com o meu dinheiro aqui esperando. Agora, ele pode aumentar? Pode. Pode não aumentar? Também não. De repente, aí acontece o que acontece nos Estados Unidos. A taxa de juros lá deles está baixinha há muito tempo, não vou falar décadas, não. Mas há alguns anos já eles estão com uma taxa de juros real bem baixa. Negativa até. Né? No Japão, a taxa de juros nominal está negativa, né?
A real até que está zero o positivo e tal, porque você tem deflação lá. Mas é isso. Então, o Keynes ele está vendo um lado da moeda que é completamente diferente para os clássicos. E ele está colocando, então, a expectativa em relação aos juros como um dos motivos que fazem as pessoas demandarem moeda que não seja simplesmente para realizar transações, que é o caso dos clássicos. Para o clássico, basicamente o motivo deles transacionar moeda era para fazer transações. Para o Keynes, não. Olha, realmente, você demanda moeda para fazer transações, você tem uma demanda precacional aqui, né, o famoso fundo de emergência hoje em dia, mas ele chamou de demanda por precaução, e você tem para especulação. Então você não precisa, as pessoas não precisam sair gastando em qualquer coisa, porque elas especulam. E aí tem um outro aspecto que é da teoria keynesiana sobre essa história toda, que é a chamada, então, preferência pela liquidez. Tá? O que é a preferência pela liquidez? A preferência pela liquidez, ela se torna maior ou menor de acordo com o momento econômico que você está vivenciando. Se você está numa situação típica nossa agora, você pode cair no chamado armadilha pela liquidez. O que vem a ser a armadilha pela liquidez? É uma situação em que, como as pessoas estão incertas em relação ao futuro, ou seja, não sabem o que está por vir, né? Mas elas têm expectativas não lá muito otimistas sobre o que vem pela frente. Todo o dinheiro que vai chegando para elas tendem a mantê-lo sob a forma de dinheiro. Ou seja, prefere ficar com a máxima liquidez possível. Então, o que acontece nesse caso? Por exemplo, você tem lá uma firma, tá certo? Você não tem expectativas que a economia brasileira ou mundial vai melhorar no curtíssimo prazo. Então, à medida que você está aumentando os seus lucros, você tende a mantê-los sob a forma de caixa e não realizar novos investimentos. Por quê? Porque você pode realizar esses novos investimentos e simplesmente perder o seu dinheiro, porque você não vai produzir, porque você não vai vender, você não tem expectativa de lucro futuro para poder fazer um investimento agora. Então, o investimento não é realizado. Tá? Você pode estar numa situação em que, enfim, as pessoas prefiram se desfazer das suas ações, e aí entra dentro daquele efeito manada que a gente falou recentemente aí, semana passada, em que as ações começam a cair de valor, e começa todo mundo vender com medo das ações virar poeira, e aí, de fato, elas viram poeira, como aconteceu na crise de 29, tá? E aí, para segurar a onda, o que o Keynes... Aí reparem o que a gente falou na aula passada, né? Na crise de 29, qual o papel que o Estado exercia nessas situações? Era praticamente nulo, né? A única preocupação do Estado era manter o orçamento equilibrado. Todas essas políticas de intervenção do Estado que foram acontecendo ao longo da década, elas vão ter uma relação direta com a teoria keynesiana, com as hipóteses, com a teoria keynesiana, com a teoria geral, né? Hoje você vê o que acontece lá nos Estados Unidos. Imprimiram moeda lá, trilhões, não sei quantos trilhões, colocaram na economia, né, só para manter a economia basicamente estável, não gerou inflação. Né? Aqui no Brasil, a gente está com déficit público altíssimo, tem sido impresso dinheiro está chegando e não tem ninguém se matando, ninguém está aumentando a sua demanda por produtos por conta desse crescimento da oferta monetária aí, que aconteceu aí por parte do governo. Tá? Então, essa situação de que em crise o governo ele tem que ser mais intervencionista, isso tem muito a ver com a teoria keynesiana, e essas ideias foram se desenvolvendo ao longo aí das décadas pós-Keynes, né? Sobretudo 50, 60, 70, 80, 90, e permanece até hoje. Bom? Então, qual que é a diferença crucial do Keynes para os clássicos? Né?
os clássicos, né, como o próprio nome diz, se você for ver, tudo que é clássico é aquele formato bonitinho, aquelas estátuas, pinturas certinhas, né, que retratam uma paisagem, esculturas, né, com formato da pessoa mesmo. Então, tudo que é clássico é isso, né? Possui uma perfeita simetria, né? Quanto mais simétrico, mais belo, quanto mais claro o que tá ali, mais bonito, mais bonito é considerado, né? Melhor é considerado, por assim dizer, né? Então, o clássico ele tem a ver com essa coisa da suavidade, da simetria, do aspecto claro ali, do que tem ali, né? O não clássico, por exemplo, moderno, pintura moderna, pós-moderna e por aí vai, é aquela coisa que não é muito simétrica, não está muito clara, né? Então, Salvador Dalí, você pega as pinturas, as coisas que Salvador Dalí fez, tem uma doideiragem toda ali, o relógio derretendo, modernismo brasileiro, idem, né? Aqueles quadros da Tarsila do Amaral, essa história que vocês já viram na literatura no ensino médio, né? Então, a diferença do Keynes para os clássicos também dá nesse ponto. Para os clássicos, a economia é como se fosse um navio, né, se fosse um cruzeiro saindo aqui do Brasil e indo parar lá na costa da África, né? Então, você vai bonitinho, vai trabalhando, os preços regulam, se tem oferta de mais, o preço cai, se tem oferta de menos, o preço sobe, as coisas vão se equilibrando, e é uma viagem, um cruzeiro, né? Tem tempestade, mas você está dentro do cruzeiro, é tudo muito estável. Na teoria keynesiana, a coisa ela muda de figura. A empresa, a firma, a economia para ele é você sair daqui para a África dentro de um barquinho, né? Que vai ter tempestade, você vai se afogar, ou seja, incertezas. Você está rodeado de incertezas, tudo é uma grande incerteza que está ao seu redor. Então, não tem nada de simétrico, bonitinho, nada de equilíbrio até você chegar no lugar que você quer. Tudo pode acontecer, você pode afundar, você pode parar em outra ilha, você pode ir para outro lugar, você pode ir para a África, parar na costa do Brasil, que aconteceu com os portugueses, essa história aí que a gente conhece, segundo o que eles contam. Então, a teoria keynesiana é que o sistema capitalista ele é meio que caótico, né? Ele é incerto. Você tem expectativas, você forma expectativas em relação ao futuro, e isso não quer dizer muita coisa. Então, a moeda, tudo isso que eu falei para quê? Por conta dessa grande incerteza, né, a moeda ela é um porto seguro. Tá? Ter moeda é um porto seguro. Estou com a minha moeda, estou com o meu dinheiro. Não vou quebrar, não vou perder o meu dinheiro, não vou fazer investimento arriscado, não vou comprar aquela ação que pode ir para o beleléu, né? Então, a moeda é um porto seguro. Por isso que existe, então, essa tese da preferência pela liquidez. Se eu não estou com a minha moeda, eu vou preferir ativos líquidos, ativos que eu consigo transformar em dinheiro o mais rápido possível, dependendo da situação. Ou seja, eu não estou com dinheiro em conta corrente, mas então vou lá, estou em fundos, que é fácil resgatar, por exemplo, né? Coloco no fundo lá no banco lá, que se eu quiser só lá e resgatar e pronto. Então o ativo está bem líquido ainda, né? Se eu quiser ainda, eu posso fazer um investimento num apartamento no centro da minha cidade, que eu sei que não vai cair tanto de valor, e é fácil vender. É uma liquidez ainda, tá? Agora eu não vou fazer um investimento muito arriscado, porque eu vou perder minha liquidez. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou naufragar, tá? Então, a moeda, no sistema keynesiano, ele antes de qualquer coisa, é um porto seguro, tá? É o local que você se sente o mais seguro possível, que você não vai perder a tua riqueza, o teu patrimônio. Tá bom? Então, por isso que existe essa ideia de preferência pela liquidez em ambientes de incerteza. Professor? Pode falar. Uma dúvida só sobre a questão da armadilha da liquidez que o senhor comentou. Eu não entendi muito bem como essa... Se a população toda tiver com muita moeda na mão, assim,
não querendo fazer investimento, como isso impacta o país, assim? Eu não entendi muito bem isso. A sua pergunta é ótima. Ele impacta o país não impactando. Porque todo o dinheiro que for chegando, você vai manter ele com você. Você vai ficar nesse porto seguro. A armadilha da liquidez, ela significa o seguinte: não adianta eu injetar moeda na economia esperando que as pessoas vão gastar, vão investir para fazer a economia voltar a funcionar, porque se eu estiver numa armadilha da liquidez, isso não vai acontecer. Porque como a moeda é meu porto seguro, com ela eu me sinto seguro, sinto que eu não vou para o espaço, que eu não vou perder minha empresa, que eu não vou perder minha casa, que eu não vou perder nada, eu não coloco a moeda de volta para dentro da economia. Então, o impacto que você perguntou, ele não vai acontecer. Não tem impacto. Por isso, é que a defesa keynesiana se você quiser fazer uma política que estimule a economia, não coloque moeda na economia. Porque pode ser que, se você estiver numa armadilha pela liquidez, bancos não vão emprestar esse dinheiro, pessoas não vão demandar, pessoas até vão demandar essa moeda, sobretudo se elas estiverem quebrando, mas uma situação de risco que o banco tem medo de não receber esse empréstimo, ele não vai fazer esse empréstimo, ele vai segurar esse dinheiro com ele, né? Ele vai colocar em ativos seguros, como títulos públicos, tá? Então, hoje em dia o pessoal utiliza até o termo empossamento de liquidez, né? Que na verdade é armadilha de liquidez. Foi o termo que eles utilizaram nos Estados Unidos na crise do subprime. Colocaram 3 trilhões de dólares na economia, nos bancos, beleza, os bancos pararam de quebrar, mas não reativou imediatamente a economia americana. Aí falaram empossamento de liquidez. Mas se chama, na teoria geral, armadilha da liquidez. Então, a tese do Keynes era o quê? Você quer fazer alguma coisa para voltar a estimular essa economia, colocar dinheiro, jogar dinheiro na economia, ou seja, comprar títulos públicos, aumentar a oferta de moeda por meio de política monetária, reduzindo juros, que basicamente é isso, né? Se aumenta a oferta de moeda reduzindo juros, isso não vai causar um grande impacto na economia. Porque essas pessoas não têm expectativas em relação ao futuro otimistas, se os empresários não têm expectativas otimistas em relação ao futuro, eles não vão realizar investimentos. Se eles não realizam investimentos, não afeta a demanda agregada. Se não afeta a demanda agregada, você vai continuar com uma economia estagnada. Entendeu, Caio? Sua pergunta foi muito boa, tá? Entendi sim. Então, esse é o aspecto da preferência, da armadilha da liquidez. Na teoria keynesiana, a armadilha da liquidez não adianta fazer política monetária, porque isso não vai fazer a economia voltar a girar. Como a moeda é o meu porto seguro, chegou moeda a mais, vendi meu título público para o governo e peguei o dinheiro, vai ficar aqui comigo. Não vou cair na besteira de fazer nada. E aí, o que tem que acontecer para a economia se reativando, na tese keynesiana, é o Estado entrar gastando. Porque ele vai fazer um investimento, vai construir estrada, vai empregar pessoas, o cara estava desempregado, aí esse cara que é pobre, ele necessariamente vai ter que consumir, a empresa que fornece os materiais, ela vai ter que voltar a produzir, vai ter que contratar gente para produzir, né? Que a gente chama de encadeamento para frente, encadeamento para trás, né? Se o governo começa a comprar carros, as empresas vão ter que produzir, e essa é a ideia keynesiana de reativação da economia, né? Você vai mexendo nos componentes da demanda agregada: consumo, investimento e gasto público. Se o consumo e investimento param de funcionar, na tese keynesiana, o gasto público é que vai ter que fazer esse papel de substituir esse consumo e esse investimento que estão parados, né? E aí, na hora que fala assim, aí que vem a frase clássica do Keynes, que você já deve ter ouvido, mas o endividamento e o longo prazo, aí o Keynes respondia, no longo prazo estaremos todos mortos. Essa que era a resposta padrão dele sobre o longo prazo a respeito do endividamento do Estado. Se o Estado não fizer nada,
a economia vai para o espaço e estaremos todos mortos. Então, a resposta dele era essa. No longo prazo, estaremos todos mortos. E aí tem outro aspecto na teoria, na teoria de demanda agregada dele, né, que a gente viu é que a poupança e os gastos e os tributos, eles são funções positivas da renda. Então, se eu aumento o gasto público e consigo reativar o consumo e investimento e a renda começa a aumentar, no longo prazo, tanto vai haver tanto o aumento da poupança como também o aumento da arrecadação tributária. Esse é o aspecto keynesiano, tá bom? Mais geral aí. Esse é o Keynes na veia. Tá bom? Keynes na veia é isso. Alguma dúvida a mais, pessoal? O que me dizem? Não é o caso do nosso amigo Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, já repararam que ele vai ter um pensamento muito mais voltado para o clássico do que para Keynes. Bom, se não tiver mais perguntas, eu vou voltar para os meus slides. Bom, então essa questão aqui da incerteza, né, foi o que eu... Está no livro isso daqui, depois peguem um lápis, papel e borracha, passam essas contas, né? Tem 2 páginas que está faltando aqui nos slides e eu mandei para vocês, tá? Está na página principal lá do SIGA, tá? Página 132 e 133. Aqui, ó. Nesse ponto, temos uma relação entre o montante de moeda demandado e a mudança nos juros esperados para o futuro. Keynes converte isso numa relação entre a demanda por moeda e o nível de juros com base numa suposição sobre o processo de formação de expectativas. Outra palavra-chave na teoria keynesiana, formação das expectativas. Sobre as mudanças futuras da taxa de juros. Formação de expectativas sobre mudanças futuras da taxa de juros. Ele supõe que os investidores têm uma noção relativamente estável sobre o nível normal da taxa de juros. Quando a taxa de juros real está acima do nível normal, a taxa de juros real é a nominal menos a inflação. Está acima do nível normal, os investidores preveem a queda na taxa de juros. E quando a taxa de juros está abaixo da taxa normal, é esperado um aumento da taxa de juros. Considerando a suposição acerca do modo como são formadas as expectativas sobre os movimentos futuros da taxa de juros, podemos desenvolver uma relação entre a demanda especulativa por moeda e a taxa de juros. Fazemos nada, né? Bom, tá aqui, ó. Essa aqui é o gráfico daquilo que a gente leu ali, né? A demanda especulativa por moeda é mostrada na parte A. Para qualquer taxa de juros acima da taxa crítica, que é essa daqui, a demanda especulativa por moeda é 0. Abaixo da taxa crítica, o indivíduo prefere moeda a títulos. A parte B mostra a curva de demanda especulativa agregada por moeda, tá? Essa aqui, ó. À medida que vão diminuindo as taxas de juros, caem da taxa crítica de um número maior de indivíduos e a demanda especulativa por moeda aumenta. O que ele está falando aqui, né? Aqui, é claro, eu estou fora de uma situação de armadilha da liquidez, tá? E o que está acontecendo aqui? À medida que a taxa de juros está caindo, está aumentando, perdão, né? Está aumentando, à medida que o juros está mais alto, eu vou demandar menos moeda, tá? Eu vou ter uma demanda especulativa por moeda maior. Tá? Porque aí eu estou acreditando que a taxa de juros não vai continuar aumentando tanto. E aí eu vou adquirir títulos sem medo de perder dinheiro. À medida que a taxa de juros está ficando cada vez menor, eu vou aumentando minha demanda especulativa por moeda. Ou seja, eu vou segurando moeda, porque eu acredito que em algum momento a taxa de juros vai aumentar. E quando ela aumentar, eu adquiro esses títulos. Tá? Então, menor taxa de juros, maior demanda especulativa por moeda. Tá? Esse daqui é o que está aqui. Então, na teoria geral, se você ler, o que você vai encontrar lá? Qual que era a orientação keynesiana para a taxa de juros? Óbvio,
como ele dizia que a taxa de juros era uma variável importante para determinar se os capitalistas, se os empresários realizam investimento ou não, a sugestão dele era deixar a demanda, a taxa de juros não muito alta, deixar no nível baixo, tá? Relativamente baixo. Agora, ele também sugeria, ele sugeria na época que a taxa de juros também não ficasse com uma alta volatilidade. Ou seja, se a inflação está aumentando, na hipótese dele, era melhor deixar ela num nível relativamente baixo, mas com certa previsibilidade ao longo do tempo. Por quê? Porque se a taxa de juros está no nível baixo e estável, não importa se a inflação está tendo ali a variabilidade dela em torno dessa taxa de juros nominal, né? As pessoas não ficam com essa de moeda demandando para fins especulativos com os títulos, porque ela está baixa. Então, está baixa, e quais são os dois fatores principais? Primeiro, se ela está baixa, eu vou preferir fazer investimentos que não sejam títulos públicos. Só vou demandar títulos públicos mesmo para poder ter a minha reserva de valor ali, né, de forma que eu não perca muito dinheiro com a inflação. Ou seja, está tendo uma valorização ali por parte da taxa de juros. Se eu sei que ela não vai ficar aumentando ou diminuindo, eu não vou ficar demandando moeda para especular com títulos. Eu vou usar moeda para fazer outra coisa. Então, a ideia do Keynes eu vou reduzir a minha demanda especulativa por moeda e o cara vai ter que ficar com aquela moeda ali mesmo esperando ali para fazer investimentos produtivos. Tá? Então, na ideia keynesiana, para a economia capitalista funcionar, tá? E reparem que o que eu falei lá no começo do curso, embora o Keynes tenha lido e entendido Marx, tá? Para o Marx, pro marxismo, para o Marx, qual que seria a tendência natural do capitalismo? Acabar, porque vocês vão estudar isso em Economia Política 2, 1 ou 2, né? A tendência, a concentração, as contradições do capitalismo fazem com que o capitalismo se autodestrua, né? Qualquer um que estuda o Marx vai ver essa previsão dele a respeito do futuro. Agora, qual que é a ideia do Keynes? O Keynes, ele não é marxista mesmo. A ideia do Keynes é salvar o capitalismo, né? Tanto é que eu falo com meus colegas marxistas, marxista de verdade, ele detesta o Keynes. Né? Porque o marxista, aquele que queria ver o fim do capitalismo pelo próprio capitalismo, o Keynes basicamente foi lá e leu Marx e ensinou os governos a salvarem a economia capitalista. Tá? Isso é uma brincadeira com fundo de verdade, tá bom? Não é tão errado assim o que eu estou falando. Bom, e daí, isso a gente vai falar um pouco mais amanhã, vem então os pitacos americanos acerca da eu vou até pular para esse gráfico aqui, né? As questões americanas sobre adaptações da teoria keynesiana. Isso aqui eu vou falar bem mais amanhã, porque eu estou começando a falar agora aqui. As adaptações da escola de economia americana às ideias do Keynes, que é ficar procurando e achando pontos de equilíbrio, né? Então, isso daqui já foge um pouco da teoria geral e já começa a entrar na questão de adaptação dos americanos em relação à adaptação das ideias keynesianas aos conceitos microeconômicos americanos, né? Que é, então, a obtenção de uma relação de equilíbrio entre a oferta de moeda e uma curva de demanda por moeda, né? A gente viu que existe, então, por hipótese, uma relação inversa entre juros e demanda por moeda. Por hipótese, né, para facilitar a análise, eles propõem uma relação linear, né? E aí você vai ter dois fatores, então, que vão determinar a demanda por moeda. O Y, né, representando aqui a moeda por transações, então, quanto maior a renda da economia, mais as pessoas vão demandar moeda para poder realizar transações, né? O coeficiente que vai ser dado pelo C1, e esse efeito negativo aqui do juros sobre a demanda por moeda, né? Quanto maior for a taxa de juros, menos as pessoas vão demandar moedas, né? Porque elas acreditam que
enfim, que a taxa de juros não vai aumentar tanto, então que está atrativo deixar essa moeda parada rendendo juros, né? Então, uma relação inversa, mais juros, eu demando menos moeda, eu aplico ela em títulos públicos, tá? Como resultado, eu vou ter, então, uma relação de equilíbrio entre a oferta de moeda, né, e essa curva aqui, que vai depender tanto da taxa de juros como do Y, né? Se eu aumento a oferta de moeda, ou seja, à medida que eu vou colocando mais moeda dentro da minha economia, a tendência é, desse aumento de oferta, reduzir a taxa de juros, né, desde que a renda não afete, desde que a renda não seja afetada diretamente por essa taxa de juros, tá? Pô, professor, mas você falou que vai ter, tal, pode ter menos juros, vai aumentar o investimento, que vai aumentar a demanda agregada e vai aumentar a renda da sociedade? Sim, meu cara, eu falei. Mas só é possível, meu cara e minha cara, eu falei, só é possível você analisar isso dentro de um modelo que tenha tanto o lado da moeda como o lado da demanda agregada, que é, então, o modelo ISLM, que é o que nós veremos amanhã. Tá bom? Então, alguma dúvida? Professor, Pode falar. pode explicar só essa última parte de novo, por favor? Essa que você falou que você tinha comentado, eu não peguei. Essa daqui? Ah, tá, Isso. entendi. Isso. No começo da aula eu não falei que menos juros incentiva o investimento e mais investimento incentiva a renda? Sim. Se isso acontece, como a demanda por moeda depende do Y, aqui, ó, depende do Y, se esse Y aqui aumentar, necessariamente essa curva de demanda por moeda, ela tem que se deslocada para a direita. Você entendeu por quê? Porque aumenta? Ó, pensa assim, ó, menos juros, mais investimento, mais renda. Mais renda, como a renda não está aqui nesse gráfico, né, eu vou ter que ter um deslocamento da demanda por moeda aqui como função dessa renda aqui para a direita. Isso não está acontecendo aqui. Uhum. Para isso acontecer, você tem que botar no mesmo gráfico o lado da moeda, que é o que está presente aqui, e o lado da demanda agregada, que está lá no começo dessa aula, que não foi colocado junto. Eu falei que a gente vai fazer isso amanhã. Entendi. Beleza? Professor, pode falar. Sobre a questão da taxa de juros, hoje aqui no Brasil, para Keynes, a nossa taxa de juros estaria correta? Ou falta... Olha, para Keynes, ela estaria correta, mas só que para estar correta para Keynes, ela deveria ficar nesse valor durante um tempo razoável. Agora, se você olhar para o mercado financeiro de títulos, há uma expectativa que a taxa de juros ela vai aumentar num certo médio prazo de tempo, por assim dizer. Porque já está acontecendo algumas pressões inflacionárias. Entendeu? E aí, por exemplo, eu tive um caso que eu acompanhei. Minha esposa é bancária, de vez em quando eu pesco um caso ou outro aqui, né? Um cliente comprou um fundo de longo prazo de títulos públicos. E ele está azedo que ele perdeu dinheiro nesse fundo e o fundo é de baixo risco. E aí eu fui dar uma olhada, o que aconteceu. Aí o que aconteceu? Ele entrou no fundo na hora que o mercado considerava que a inflação ia ficar baixa, então ele pagou um preço alto pelo título. Tá? Porque o título está sendo negociado com as expectativas dos juros no futuro, certo? E aí, à medida que foi passando o tempo, a inflação começou a aumentar, o mercado, então, ele está considerando que os juros ele vai aumentar.
então o preço do título aconteceu o quê? Caiu. E o fundo fez o quê? Caiu, porque o fundo é dado pelo patrimônio do valor dos títulos. Se ele quiser sair agora, ele vai perder dinheiro. Entendeu a situação, Caio? Sim, entendi sim. Então é isso. Depende da economia, depende como o governo lida com a economia, depende como os agentes lidam com as expectativas, com a formação de expectativas, e entender essas coisas é fundamental para qualquer economista, tá? E aí, vocês estão começando a caminhada agora de vocês, pode deixar que até o final dessa graduação aí, vocês já vão estar por dentro de muita coisa. Algo mais, pessoal? Bom, vou interromper a gravação então.